Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e nessa nossa videoaula estarei mostrando para vocês algumas informações sobre o relé fotoelétrico, que é esse componente bem aqui. Para que ele serve? Ele é colocado para acender, fazer funcionar uma lâmpada só quando escurece, só durante a noite. E durante o dia ele controla essa carga, essa lâmpada, para que ela fique apagada. Então ele é um relé que controla uma carga elétrica através do que? Controlado pela luz. Na primeira videoaula, na parte 1 dessa nossa videoaula, eu vou estar falando sobre ele, falando como a gente faz a ligação elétrica nele. E na parte 2 da nossa videoaula, a gente vai estar desmontando ele e entendendo como ele funciona. Vamos lá? Bom, pessoal, como é que o relé fotoelétrico funciona? Ele tem aqui na frente uma janelinha. Essa janelinha é a região onde vai entrar a luminosidade do Sol. Atrás dela tem um sensorzinho. Esse sensor é um chamado LDR, depois eu vou explicar para ele na parte 2 do vídeo como é que ele funciona. Dentro do circuito ele vai tomar a decisão para acionar ou não a lâmpada. Então, a lâmpada é para estar acionada só durante a noite. Então, se tiver luz, ou seja, se for durante o dia, a lâmpada está apagada. E se ele detectar que está escuro, ou seja, é noite, ele aciona a lâmpada. Alimentando aqui o circuito. Em função da iluminação do estúdio, o relé fotoelétrico está percebendo que ainda é de dia. Então ele não aciona a lâmpada. Agora, se eu cobrir aqui a janelinha, ele vai pensar que é noite e vai acionar a lâmpada. Estão vendo? Quando eu removo, ele pensa que é dia novamente e desliga a lâmpada. Vamos ver o detalhe dessa ligação elétrica. Bom, pessoal, como é que a gente faz a ligação elétrica do nosso relé fotoelétrico? Nós temos o quê? Nós temos uma lâmpada, aqui o símbolo no diagrama esquemático da lâmpada, que vai ser controlado pelo relé fotoelétrico. E temos o quê? Temos a ligação da rede elétrica. A rede elétrica, ela tem o quê? Ela tem uma fase e tem um neutro. Mesma coisa a lâmpada. A lâmpada tem um neutro e tem uma ligação de fase. Para a lâmpada funcionar, ela precisa do neutro e da fase. O neutro está direto. A fase, se a gente ligasse direto, a lâmpada ia ficar acesa o tempo todo. Ia funcionar o tempo todo. O que a gente faz é o seguinte. A fase, antes de chegar na lâmpada, a gente abre ela e insere os contatos do relé fotoelétrico. Você pegando o relé assim e olhando ele por baixo, vai ver que ele tem 3 pinos. Neutro, carga e linha. Então, se a gente representar aqui o nosso relé fotoelétrico, ele vai ter neutro, linha e carga. Linha é onde a gente bota o quê? A fase que vem da rede elétrica. Carga, onde a gente coloca a nossa carga, no caso a nossa lâmpada. Esse fio aqui que é comumente chamado pelo pessoal da eletrotécnica de retorno. Só que para ele funcionar, ele tem que ter uma ligação de neutro também. Então o neutro vai estar conectado no neutro da rede elétrica. Como é que vai funcionar? O relé fotoelétrico tem uma janelinha. Quando é de dia, entra a luz nessa janelinha. E o que ele faz? Ele percebe que ele tem que manter a lâmpada apagada, já que é de dia. Então, a única coisa que falta para essa lâmpada acender é o fase que vem daqui. Esse fase não pode passar. Então, o que ele faz? Ele deixa aberto entre a linha e a carga. Entre linha e carga, a gente tem um contato aberto durante o dia. Consequentemente, a fase não chega aqui. Não passa a corrente e a lâmpada não funciona. No entanto, quando chega à noite, entre a linha e a carga, o que tem que acontecer? Tem que permitir que a fase chegue na lâmpada. Então, entre a linha e a carga vai ser agora o quê? Vai ser um contato fechado. Entre a linha e a carga vai fechar, vai ser como se tivesse colocado um pedaço de fio entre a linha e a carga. O neutro já está, e vai fazer o quê? A fase vai conseguir passar por aqui e chegar no outro lado da lâmpada.
consequentemente a lâmpada vai acender. Então, o relé vai conseguir fazer o controle do acionamento da carga, no caso a lâmpada, para que durante o dia ela fique apagada e durante a noite ela funcione. Vamos ver os detalhes da montagem física. Bom, pessoal, o relé fotoelétrico, ele tem a base dele. A base dele é essa bem aqui. Ele só encaixa de um jeito, tá? Ele só encaixa de um jeito. E a marcação que está aqui de linha, carga e neutro, também tem aqui embaixo. Essa base, ela tem esse movimento bem aqui, ó. Ela roda. Para quê? Para que você possa, depois de instalado, direcionar o relé fotoelétrico para a direção da luminosidade. Só um detalhe da instalação é o seguinte: ela só pode ser instalada assim, ó. Não pode ser instalada assim não, de cabeça para baixo, porque isso aqui é para pegar água. Quando ela está assim, se ela ficar assim, vai cair água bem aqui. Aí se a isolação estiver bacana aqui, pode entrar água aqui dentro, tá? E aí vai gerar problema. Então, ele só encaixa de um jeito. Tentar de outro jeito ele não encaixa não. Quando ele encaixar, aí dá um pequeno giro no sentido horário. Que aí ele fica bem travadinho, tá? Bom, nessa instalação é importante saber quem é fase e quem é neutro da rede elétrica. Por que é importante saber? Porque senão pode acontecer de aqui, ó, o bocal da lâmpada fica exposto. Aqui é para ser neutro. Se o cara instalar direitinho, mesmo que porventura ele toque aqui, não tem nadinha, porque é neutro. Agora, se ele trocar a fase pelo neutro, ele coloca no bocal da lâmpada a fase. Aí pode ter risco de acidente, tá? Então, na hora de instalar o relé fotoelétrico, tem que fazer bacaninha, botar a fase na fase, neutro no neutro. E outra coisa, se trocar, repara que no diagrama esquemático, o relé fotoelétrico ele corta a fase. Se for trocado, ele vai passar a cortar o neutro. Também oferece risco, tá? A gente, em circuito elétrico, a gente sempre corta a fase, nunca corta o neutro. Como é que eu vou saber quem é a fase? Tá aqui o sinalzinho desse conectorzinho, eu vou alimentar ele com 220. Eu vou botar aqui em tensão alternada. Daqui para cá eu vou ter 220. 213 volts, beleza. O que tiver fase, eu deixo um aqui e esse outro aqui eu procuro um pedaço de ferro que esteja aterrado, tá? Por exemplo, um chumbamento aqui da janela. Aqui na janela tem uma parte que está chumbada, que é uma referência para o terra. Se você tiver um terra, é melhor ainda, tá? Eu vou encostar aqui. Repara que a tensão ficou baixinha, só 2 volts. Eu vou botar agora no outro. Olha quanto é que deu, 208. Então, esse marronzinho aqui é a nossa fase. O cara também pode colocar o dedo bem aqui, na ponteira. Mas se tem um motivo que tiver com algum problema, alguma coisa, aí você vai levar um choque. Então é melhor mesmo você procurar um ponto de aterramento, tá? Pode ser uma janela, qualquer coisa que tenha uma grade, que esteja razoavelmente aterrada, dá de descobrir. Então esse aqui, cara aqui é o nosso fase. E o azulzinho é o nosso neutro. Eu vou tirar a alimentação aqui de novo. Vou medir para garantir que não tem. Está zerado. Começar a montagem. Como é que está aqui? O neutro ele tem que ir para o relé e tem que ir para a lâmpada. O neutro é quem? É esse azulzinho bem aqui. Então como é que eu vou fazer? Eu vou ligar o neutro bem aqui. Esse aqui vai ser o nosso neutro. Para evitar de fazer essa emenda, eu vou usar esse outro sinal bem aqui. Eu vou fazer a conexão para o neutro. E olha como é que tá, ó. O neutro chega e bem que eu coloquei um jump. Então esses dois pontos aqui são neutro. Um para o relé fotoelétrico, outro para a lâmpada. Então bem aqui eu coloco a lâmpada. Até agora como é que ficou? O neutro entrando na lâmpada. Falta ligar quem? O neutro no relé fotoelétrico. Eu vou olhar aqui embaixo, onde é que está escrito neutro.
A marcação aqui embaixo, ela tá aqui, ó, L, que é a fase, C, que é a carga, e esse branquinho aqui, que não tem escrito nada, é o neutro. Eu vim aqui, colocar bem aqui, no nosso ponto de neutro. Já ligamos quem? Já ligamos o neutro do relé fotoelétrico e ligamos o neutro da lâmpada. Falta fazer o quê? Pegar a lâmpada e ligar aqui no ponto de carga do relé fotoelétrico. Ali está escrito carga, bem aqui, C de carga. Esse vermelhinho bem aqui. Eu vou ligar onde? Eu vou ligar bem aqui no outro fio da lâmpada. Vamos cuidar para não deixar ponto vivo. Vou apertar. Beleza. Falta ligar quem? Falta ligar aqui, linha, na fase da rede. Cadê o linha bem aqui? Tá bem aqui, ó, L de linha. Que é esse cara bem aqui. Eu vou ter que ligar ele aonde? Na fase. Na fase não é marronzinho? Não é marronzinho que a gente identificou naquela hora? Vou conectar bem aqui. Beleza. Como eu falei, ele só encaixa de um jeito, o relé fotoelétrico. Eu vou sair procurando o ponto que ele vai encaixar. Encaixou, travou, já vai funcionar. Antes de alimentar, a gente pode fazer esse teste seguinte teste. Depois a gente vai estudar ele por dentro, o relé fotoelétrico. Mas quando não tem energia, os contatos estão fechados. Então daqui para cá eu vou conseguir medir a resistência da lâmpada. 54 ohms. Ó. Isso aqui é a resistência da lâmpada, tá vendo? Esse valor bem aqui, 54 ohms. A resistência do filamento dela. Se eu abrir ela, fica infinito. Ó, 10, 11K. E quando eu fecho aqui, 54 ohms. E aqui o valor bem alto. Vou fechar de novo. Eu garanti isso aqui o quê? Eu garanti que não tem um curto, né? Evitar de quando eu alimentar ter um curto, caso eu tenha feito alguma ligação errada. Posicionando. Vou alimentar. A lâmpada não acendeu em função da iluminação do estúdio. Para simular, eu só tenho que fazer o quê? Colocar a mão aqui em cima. Ela vai funcionar, porque eu estou simulando a noite. Tirando a mão, a luz entra e a lâmpada apaga. Só tem um pequeno detalhe com relação a esse tipo de instalação elétrica, tá? Que faz o quê? Faz com que a lâmpada queime. É o que a gente chama de efeito pisca-pisca. O efeito pisca-pisca acontece quando a gente faz o seguinte. Na instalação correta, você faz o seguinte. Você coloca o sensor mais em cima e coloca a lâmpada direcionada para baixo. Geralmente numa ampola, para quê? Para quando a lâmpada funcionar, ela vai iluminar somente essa região bem aqui. Isso aqui é a forma certa de instalar. Qual é a forma errada de instalar? A forma errada de instalar é quando você pega, coloca o relé fotoelétrico e a lâmpada que ele está controlando, você deixa ela muito perto dele. O que acontece? Quando a lâmpada começar a iluminar, ela vai iluminar não só o ambiente, mas vai iluminar o próprio sensor que está controlando ela. Isso aqui vai fazer com que a lâmpada fique acendendo e apagando. Por quê? Segue o raciocínio. Chegou a noite. O sensor percebe que está de noite e manda ligar a lâmpada. Beleza. Só que a lâmpada está jogando luz no sensor, vai jogar luz no sensor. Essa luz do sensor, o sensor vai ler essa luz e vai falar, opa, já está de dia de novo. O que ele vai fazer? Ele vai apagar a lâmpada. Nisso que apagou a lâmpada, essa luz que estava fazendo ele funcionar, que vinha da lâmpada, vai desaparecer. E aí ele vai pensar que é noite de novo. E de fato é noite, né? E vai fazer o quê? Vai ligar a lâmpada novamente. E a lâmpada torna a iluminar ele.
e torna a apagar, e torna a acender, e torna a apagar, e torna a acender, até o quê? Até queimar a lâmpada. Porque a lâmpada a gente não pode estar ligando e apagando toda hora. Isso aí é o que a gente chama de efeito pisca-pisca. Para demonstrar esse efeito pisca-pisca, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o relé fotoelétrico aqui na direção da lâmpada. Colocar a lâmpada bem assim. E vou cobrir com isso aqui. Aí por esse buraquinho vocês vão ver que a lâmpada está acendendo e apagando. Vou alimentar. Cobrindo aqui, ela funciona. Mas se eu cobrir aqui, simulando a noite, olha o que acontece. Vocês estão vendo? Isso aqui é o efeito pisca-pisca. Estão vendo? Então, na instalação tem que tomar cuidado. Não pode deixar a luz da lâmpada entrar no sensor. O sensor tem que ficar mais em cima e afastado da luz da lâmpada, senão não funciona legal. Dá efeito pisca-pisca e vai danificar a lâmpada. Beleza, gente? No vídeo seguinte agora o que a gente vai fazer? A gente vai desmontar esse sensor aqui e vamos entender como ele funciona, olhando os componentes internos. Bem, quem gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Obrigado por assistir nossos vídeos e até a próxima.